Polícia Federal prende grupo do PCC que planejava matar autoridades. Moro, então o atual senador, era um dos alvos. Eu gostaria de começar o nosso papo falando sobre isso. Vocês têm alguma informação sobre isso? João, começa por você. Vamos lá. Bem, primeiro a operação, é importante a gente ressaltar e elogiar a operação da Polícia Federal, né? A Polícia Federal já tem algum tempo e existe no Brasil o sistema brasileiro de inteligência e o subsistema de inteligência e segurança pública que apoia essas ações e operações de inteligência. E a Polícia Federal há muito tempo desenvolve essas investigações, principalmente quando ela tem esse caráter interestadual, né, com informações de vários locais, sempre apoiada por uma estrutura de inteligência entre as polícias. Então, o próprio senador Moro, quando fez uma comunicação hoje, elogiou várias organizações, entre elas a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui de São Paulo, porque com certeza tem produção de informação. Obviamente, a gente não pode detalhar o que ocorreu, mesmo porque quem tem o domínio sobre isso, a operação acabou de ser desencadeada, foi a própria Polícia Federal. Uhum. O que a gente pode dizer e até refletir sobre o assunto, que é notícia nova de problema velho. Né? Então, a notícia nova chama a atenção pelos atores, né? Pelas figuras. Pelos envolvidos, né? Pelos envolvidos, né? O ex-juiz, hoje senador, né? Moro. Mas você vê outros atores que o promotor de justiça, Lincoln Gakia. O Lincoln que foi entrevistado Foi entrevistado no Entre Lobos. Né? Na minha opinião, se não a maior, uma das maiores autoridades em investigação sobre o PCC em especial. A gente pode pensar o PCC como uma rede. E eu pelo menos estou entre aqueles que entendem que o PCC é uma rede. Dentro dessa rede existem várias quadrilhas. E uma quadrilha forte que confunde o nome também, PCC. Uhum. De qualquer forma, eu entendo que o Lincoln é uma das maiores autoridades no Brasil que enfrenta isso já há quase 2 décadas. Né? Não é a primeira vez que há informações ou planos para tentar atentar contra a vida de autoridades que estão na linha de frente, seja no judiciário, seja no Ministério Público, seja na polícia. O fato é que isso demonstra, por um lado, a expertise das polícias, né, de conseguir fazer a investigação e intervir, por outro, mostra a ousadia e a capacidade de organização dessas instituições. Só que eu queria chamar a atenção num aspecto, quer dizer, o que faz isso então ser contínuo? Né? Eu vou lembrar, por exemplo, que a questão do promotor Lincoln o núcleo do qual ele trata, que é o GAECO ali de Presidente Prudente, junto com as inteligências das polícias, da própria Secretaria de Administração, ele foi formado logo após uma situação parecida com essa, mas que infelizmente teve um final trágico, que foi a morte do juiz Machadinho em 2003, na região de Presidente Prudente. Quer dizer, nós estamos falando de algo 20 anos depois, ainda temos uma ameaça, inclusive com escala, mesmo depois de muito trabalho, muitas prisões, muita eficiência por parte da polícia. Eu acho que isso ajuda a refletir e posicionar o problema na forma como realmente precisa ser enfrentado, que é porque, mesmo depois de 20 anos de combate eficiente do ponto de vista da produção policial, da produção processual, foram sequência de vitórias do Estado, da sociedade, por que isso ainda continua? Porque eles ainda possuem capacidade para implementar isso, porque ainda as autoridades que se apresentam a enfrentar a atividade criminal organizada são imediatamente identificadas como alvos, quase que definindo, quer dizer, é como se eliminar fisicamente essas pessoas resolveriam o problema deles, pelo menos é a avaliação que eles fazem. Eu acho que a reflexão importante a fazer, até porque a gente não tem tantas informações aqui de detalhe da operação, e isso pertence à Polícia Federal e às polícias envolvidas, mas eu entendo que a reflexão para entender por que isso ainda continua seja o elemento, se não o mais importante, um deles. Sim. A gente necessariamente vai encontrar outras razões, e então... Por que é notícia nova sobre o problema velho? Como que a gente resolve esse problema velho, então, para que ele deixe de ser? Perfeito. Gustavo, ainda que tateando no escuro, né? Porque como o João Henrique trouxe, é de fato uma notícia nova, né? Saiu hoje. Qual que é a tua leitura, reforço, nesse ambiente ainda onde a gente ainda não tem muita informação, pelo menos eu acredito, né? Bom, é um fato, é uma notícia que, apesar de não ser nova, pelo menos para nós que trabalhamos com segurança pública, estudamos segurança pública, por um lado, não surpreende, mas causa, sim, impacto sempre pela ousadia. Sim.
Nós estamos falando aqui de uma operação que estava sendo engendrada pelo crime organizado, na qual o alvo não era simplesmente o ministro, hoje senador, Sérgio Moro. Obviamente que, pela sua projeção política na sociedade, histórica e midiática, esse é o fato que nos chama a atenção. Mas essa era uma ação que previa o ataque simultâneo a diversas autoridades públicas, do Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, das polícias, chefes de polícia, promotores de justiça. Familiares dessas pessoas. Isso é impressionante. Né? Ali era previsto não só o ataque, o assassinato de alguns dos alvos, mas também o sequestro dos seus familiares. E é um fato absolutamente alarmante, inaceitável, e que traz para nós, como sociedade e como autoridades públicas responsáveis pelo combate ao crime, a responsabilidade de tomar medidas enérgicas, cada qual com a sua possibilidade, dentro da sua alçada, mas tomar medidas enérgicas. Nós vamos lembrar aí, de fato, uma comparação que sempre era feita, inclusive, da Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, a Mani Pulite, lá na Itália, né, que acabou finalizando lá com a morte do juiz Giovanni Falcone. Nós não queremos ver isso aqui no Brasil, nós não queremos ver isso novamente. O estudo do crime organizado, ele nos mostra que o crime organizado, a organização do tipo mafioso, ela é uma organização que visa primeiramente ao lucro, ela pensa como uma empresa e a partir daí ela procura eliminar todos os entraves existentes para que ela atinja esse objetivo final, que é o lucro. Né? E para isso ela pratica toda a sorte de crimes necessárias, inclusive assassinatos, sequestros. E esse estudo nos mostra que o crime organizado, quando ele se forma e ele vai evoluindo, vai crescendo, ele passa por diversos estágios. Primeiro estágio é o estágio do conflito, onde o Estado tenta ainda combater aquele crime, aquela organização, mas isso traz efeitos colaterais. O governante fraco, ele se acomoda. Ele prefere evitar os efeitos colaterais, ele passa a acomodar. E aí a gente vai para o estágio da tolerância. Após o estágio da tolerância, o estágio da acomodação, onde o crime organizado ele passa quase que se misturar já ao Estado e atuar como um aliado do Estado na pacificação social, contribuindo inclusive para a redução das taxas de homicídio. O homicídio que é um crime que não faz bem aos negócios do crime. E o último estágio é o estágio da confusão. É o estágio da fusão entre o crime organizado e o poder público, quando o crime organizado passa a permear as suas entranhas dentro do próprio poder público, dentro de todos os poderes, de todas as esferas do Estado. Uma simbiose, digamos assim, né? É uma simbiose. E esse estágio é altamente preocupante. E me preocupa muito, e é isso que eu acho que nós temos que debater, a possibilidade de hoje, no Brasil, nós já estarmos adentrando a esse estágio. É isso que todos nós, como sociedade civil e como autoridades públicas, nós temos que combater com todas as nossas forças. Porque com crime organizado não se negocia, não se tolera, se combate e se elimina. Com coragem, com eficiência, custe o que custar.